Na aula anterior a gente falou de funções, mas a gente não cobriu uma parte muito importante que a gente tem quando a gente cria funções, que é a questão de escopo. E essa aula vai ser especificamente sobre isso. O que é escopo, por que é importante que você entenda sobre isso. Então vamos para o VS Code que a gente vai ver isso na prática, como o escopo funciona. Vou criar novamente uma nova pasta aqui. Deixa eu limpar o terminal, fechar esse arquivo. Nova pasta, uma da aula 5. Vou sair aqui da aula, da pasta da aula 4 e vou entrar na aula 5. Pronto. E vou criar, já que não vou criar nosso arquivo index.js. E para essa aula eu vou pegar aquele exemplo que a gente criou na aula anterior, de calcular o preço total usando uma função. Então, ok. Como estão em arquivos separados, não tem problema ter o mesmo nome, não vai causar nenhum conflito, porque enfim, são arquivos JavaScript separados. Mas aqui a lógica, voltando, é a mesma. Eu tenho um preço, eu vou somar esse preço, vou tirar 10% desse valor e vou somar o preço inicial e vou dar o valor total. É isso que essa função faz, de forma bem simples. Ela acrescenta 10% em cima do valor do preço. E para a gente falar de escopo, vamos mostrar aqui o seguinte cenário. Vamos mudar aqui um pouquinho esse código e vamos dizer que eu vou criar uma constante que define o valor do imposto, que é 0.1. E aí, em vez de aqui botar 0.1, eu vou dizer que isso aqui é o imposto. E o que eu vou fazer é, eu vou botar um console.log aqui e vou mostrar o valor de imposto. Quero saber quanto de imposto eu estou pagando, já que isso daqui não é um argumento da minha função. Está dentro da minha função e eu não sei, imaginando que isso daqui fosse uma caixa preta, dessa forma aqui, eu não sei quanto que de imposto está sendo calculado. Então eu quero que o console.log me mostre isso. Então, deixa eu executar minha função, passo no 10 como argumento. Novamente, isso daqui ele me dá um retorno, que é o que eu vou chamar de resultado. E aí eu vou dar um console log no resultado. Vamos ver isso daqui no terminal. Então eu espero que ele me mostre no em .js. Então aqui tudo bem, eu tenho o primeiro console log que eu tenho é esse daqui do imposto. E o segundo console log que eu tenho é esse daqui do resultado. Você vê aqui que eu consigo saber com o console log aqui que o imposto é 0.1. Porém, se eu chamar esse mesmo console log de imposto fora desse bloco, fora desse escopo, vamos ver o que acontece. Opa, ele diz que imposto não está definido. Porém, eu tenho imposto definido aqui. E aqui a gente cai num problema de escopo. Então, escopo é o seguinte: toda vez que eu abro e fecho chaves, eu crio um bloco de código. Tem até essa indentação aqui. E esse bloco ele tem um escopo próprio. Ou seja, tudo que está aqui dentro só existe aqui dentro dessas chaves. E eu estou tentando acessar imposto fora dessa chave aqui. E eu não consigo, porque imposto só existe aqui dentro. Porém, tem uma particularidade, que é a gente inverter o escopo aqui. Se eu tirar imposto daqui de dentro, colocar aqui fora, esse código funciona. Eu vou explicar o porquê. E aqui ele funciona novamente. O imposto ele saiu do escopo de dentro dessa função e está no escopo agora do arquivo. Você vê que não tem mais nenhum abrir e fechar chaves aqui, mas é como se tivesse um abrir e fechar chaves imaginário no arquivo inteiro. Dessa forma aqui, é como se isso existisse. Até funciona se você executar isso daqui, acredito. Sim, funciona. Então é como se você tivesse esse escopo global do arquivo e cada vez que você cria um bloco, você está adicionando um escopo. Então o escopo ele funciona da seguinte forma: quem está mais interno, no caso essa chamada aqui da constante imposto, consegue acessar o que está aqui e o que está fora. Mas quem está fora não consegue acessar o que está aqui dentro. Ou seja, se eu definir isso aqui fora do escopo da função e eu uso isso dentro do escopo da função, eu consigo ver, porque a definição está fora, mas o uso está aqui dentro. Quem está dentro consegue ver o que está fora, mas quem está fora não consegue ver está dentro do escopo. Então é assim que a gente lida com o escopo. Isso é muito importante. Isso é algo que com o tempo vira um conhecimento natural. Você não vai precisar ficar pensando, tá no escopo ou não tá. Isso vai vir natural de forma muito fluida para você com a experiência, com a prática. Mas enquanto isso,
No começo, sim, talvez você precise se atentar a o que é o escopo, o que está no escopo, o que não está. Então, voltando ao nosso código, novamente funciona. Eu posso botar o console.log aqui para mostrar novamente o posto. Novamente, se eu tirar o console daqui, colocar aqui fora, isso não vai funcionar porque, novamente, a definição do imposto está aqui dentro. Então, está dentro desse escopo. Quem está fora não consegue enxergar a definição quando está dentro de um escopo. E sobre escopo, é isso. Escopo é algo que é criado não só por funções, mas também quando a gente tem qualquer tipo de bloco, como por exemplo condicionais, como loops, que a gente vai ver em aulas mais adiante. Mas por hora você já entende o que é escopo olhando para a função. Quando a gente chegar em condicionais, no loop, você vai ver que o escopo é da mesma forma que acontece.